Pergunta: o que é fazer a obra de Deus? Repito mais uma vez para você. O que é fazer a obra de Deus? Bom, vamos por partes. Para os líderes do sistema religioso, fazer a obra de Deus, realizar a obra de Deus, é ficar contando histórias. Repito mais uma vez. Para os padres, para os rabinos, para os pastores, fazer a obra de Deus é contar histórias. Você não entendeu? Então, vá a uma igreja, vá a um templo religioso e você verá o padre, o rabino, o pastor, o apóstolo, não sei das contas, contando simplesmente histórias. Eles ficam contando a história de Adão, a história de Moisés, eles estarão narrando a história dos profetas, contando a história de Jesus e dos apóstolos e assim por diante. Ou seja, para eles, realizar a obra de Deus é contar histórias. Simplesmente porque eles não são inspirados por Deus. Nisto podemos entender porque eles não trazem renovação do espírito, assim como ocorreu no passado. Por isso, eles são capazes apenas de contar histórias, porque eles não são inspirados pelo Senhor. Veja bem, meu amigo, não me leve a mal. Fazer a obra de Deus não é contar a história de outros que realizaram a obra. Muito pelo contrário. Fazer a obra de Deus é trazer renovação do Espírito Santo, é renovar o entendimento dos seres humanos para aquilo que é perfeito. Quer que eu prove? É claro que eu vou provar. Para isto, basta recorrer à leitura do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículos 43 a 44, aonde vemos o exemplo deixado por Jesus. Disse ele: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Jesus renovou o entendimento daquele século, pois havia sido dito por Moisés que nós deveríamos odiar os nossos inimigos, e Jesus mandou nós amarmos os nossos inimigos. Jesus trouxe renovação do Espírito de Deus. Isto é realizar a obra de Deus, não ficar contando a história do passado, pois o mesmo ocorreu em relação a Paulo. Disse ele no livro de Colossenses, capítulo 1, versículos 26 a 27, o mistério que esteve oculto dentre todos os séculos e entre todas as gerações, que agora, no entanto, foi revelado a seus santos, isto é, Cristo em nós. Naquele século de Paulo, naquela geração, eles acreditavam que Cristo estava no alto, que Cristo estava nas regiões celestiais, mas Paulo ele revelou o mistério que esteve oculto entre todos os séculos e entre todas as gerações, isto é, Cristo em nós. Trazer entendimento acerca dos assuntos espirituais. Isto é fazer a obra de Deus. Não ficar contando história para boi dormir dentro da igreja, meu amigo. Trazer renovação, renovar o entendimento acerca dos assuntos espirituais. Isto é fazer a obra de Deus. Nisto podemos entender porque no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, disse o apóstolo Paulo: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovar o entendimento acerca do que foi dito no passado, isto é realizar a obra de Deus. E é exatamente isto que eu estou fazendo neste exato momento, ao contrário dos seus líderes religiosos. Estou trazendo renovação do entendimento que foi predito no passado. Um exemplo perfeito é o que vocês acabarão de ouvir a partir de agora. Veja, no livro de Hebreus, no capítulo 6 e no versículo 1, disse Paulo: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Disse o apóstolo Paulo que a doutrina de Cristo não era perfeita. Ele disse, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, ou seja, deixando o princípio, as primeiras noções do Evangelho de Cristo para trás. Vamos prosseguir para o que é perfeito. Mas diz a igreja que o que foi dito por Jesus é a perfeição. Dizem eles que tudo que foi escrito nas Escrituras Sagradas é a realidade espiritual perfeita. Não o é, meu amigo. Jesus falou através de mistérios, através de parábolas. Jesus se utilizou de assuntos terrenos para explicar os assuntos celestiais. Por isso, disse Paulo, deixando estes exemplos deixados por Jesus para trás, vamos prosseguir para o que é perfeito. Mas nós vemos exatamente a igreja andando na contramão da palavra de Deus. Disse Paulo que era para deixar para trás
o fundamento do arrependimento das obras mortas, que não era mais para pregar a respeito da fé em Deus, muito menos da doutrina dos batismos, ou da imposição de mãos, ou da ressurreição dos mortos, ou do juízo eterno, porque tudo isto serviu apenas como pano de fundo para ilustrar o que haveria de ser revelado no futuro. Veja bem, se você ir a uma igreja, por acaso você não vai ver eles batizando em nome de Deus? Eles não estarão pregando a respeito da ressurreição dos mortos e do juízo eterno? Que é para você ter fé exatamente em Deus e para se arrepender dos seus pecados? Tudo isto ocorre até hoje dentro da igreja, mas disse Paulo que isto era apenas o princípio, os rudimentos da doutrina de Cristo, mas que era para deixar toda essa doutrina para trás e prosseguir para o que era perfeito. Aí você vai falar, mas então em que se resume o Evangelho de Cristo, se é para deixarmos tudo isso para trás? Bom, repito mais uma vez, disse Paulo no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa e agradável vontade de Deus, meu amigo. Veja, no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 10 e 12, o próprio Jesus afirmou. Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre em Israel e não sabe isto? Jesus estava tendo uma conversa em particular com Nicodemos, que era mestre de Israel. E disse Jesus a ele, se vos falei de assuntos terrenos e não me crestes, como podereis falar dos assuntos celestiais? Tudo que foi registrado nos evangelhos de Cristo são assuntos terrenos. Não foi revelada a verdade espiritual. Por isso que batismo, imposição de mãos, ressurreição de mortos, tudo isso e juízo eterno é apenas o princípio do entendimento. Nós devemos ir além. Até porque no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 12 e 13, afirmou Jesus, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Jesus estava tendo uma conversa em particular com os apóstolos. Os apóstolos não podiam suportar a realidade espiritual. Então Jesus falou através de parábolas, através de mistérios, dos quais, disse Paulo, que era para deixar estes exemplos, essas doutrinas de Cristo para trás e prosseguir para o que era perfeito. Pois o próprio Jesus afirmou, repito, ainda tenho muito que vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando vier o Espírito Santo, ele vos guiará toda a verdade e vos anunciará o que está por vir. Nisto podemos entender perfeitamente, porque no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, está escrito, e o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. O livro de Apocalipse ainda não se cumpriu, não sobre a sua vida. Então, Deus há de renovar todas as coisas. Por isso ele nos deixou o Espírito Santo para nos guiar a toda a verdade. Pois os apóstolos não revelaram toda a verdade. Pois disse Paulo, em parte conhecemos, em parte profetizamos. E isto podemos entender porque disse Paulo, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você precisa renovar tudo o que foi dito pelos profetas, por Jesus e pelos apóstolos, pois tudo isso foi apenas os rudimentos daquilo que há de ser revelado pelo Espírito Santo. Repito mais uma vez, fazer a obra de Deus não é contar a história de forma literal do que ocorreu no passado, pois tudo isto serviu como pano de fundo para deixar o Espírito Santo nos guiar a toda a verdade. Devemos transcender o ensino dos profetas, o ensino dos apóstolos e a doutrina de Cristo. Isso te escandaliza? Então, vamos nos aprofundar exatamente neste mistério. Livro de Apocalipse, capítulo 21, versículos 4 e 5. Está escrito, e o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Disse o Senhor que não haveria mais morte quando ele renovasse todas as coisas. Pergunta, estaríamos falando da morte e da ressurreição da carne? Não, meu amigo. Isto serviu apenas como pano de fundo para ilustrar o que acontece a nível espiritual, pois disse Jesus, tenho muito que vos dizer ainda,
mas vocês não podem suportar agora. O próprio mestre de Israel, chamado Nicodemos, não compreendia nem mesmo esses assuntos em se tratando de exemplos terrenos. Disse Jesus: como poderei revelar os assuntos celestiais? Não foi revelado. Por isso, disse Paulo, que é para nós deixarmos estes exemplos deixados por Jesus acerca dos assuntos terrenos. E devemos ir para a perfeição. E para prosseguirmos para a perfeição, devemos renovar o nosso entendimento acerca das Escrituras. Por isso que no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 ao 17, vemos um exemplo perfeito deixado por Paulo. Disse ele: dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Disse o apóstolo Paulo, que nós, os que ficarmos vivos. Bom, se o apóstolo Paulo está afirmando que ele estaria vivo na volta de Cristo, eu te pergunto, por acaso o apóstolo Paulo está vivo até os dias de hoje? É óbvio que não. Nisso podemos entender que Cristo retornou naquela geração. Repito mais uma vez, nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Por acaso Paulo é um falso apóstolo? Era um falso profeta? Por acaso Paulo estava enganando as pessoas daquela geração, afirmando que Cristo haveria de retornar naquela ocasião? É óbvio que não. Ele continua, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, preste atenção, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados junto com ele, nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Repito mais uma vez, preste atenção no mistério, mas principalmente na revelação do mistério, pois disto depende a sua vida, de entender, de compreender essas revelações do Espírito Santo. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Cristo nas nuvens. Vamos ver se de fato Cristo já retornou ou ainda não retornou. Porque, do contrário, Paulo deve estar vivo até os dias de hoje, pois depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados junto com Cristo nos ares. E no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 5 e 6, acrescentou Paulo: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se Paulo já estava assentado com Cristo nas regiões celestiais, é porque Cristo já havia retornado. Isso significa que ele já havia tido o encontro nos ares, confirmando o que Paulo havia dito: e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados junto com ele nos ares. E Paulo, ele afirma que tudo isso aconteceu naquela geração, pois ele já se encontrava naquela ocasião junto com Cristo, nas regiões celestiais. Isso significa que Paulo estava renovando o entendimento, trazendo renovação do entendimento, que não estamos falando da ressurreição do corpo. Pois Paulo, naquela ocasião, nem mesmo ainda havia sido decapitado. E, disse ele, Deus nos ressuscitou com Cristo. Então, Paulo está trazendo uma revelação do Espírito Santo, que nós não somos o corpo. Por isso diz, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. A sua verdadeira identidade é espiritual. Não existe ressurreição da carne, meu amigo. Pois Paulo estava muito bem vivo quando ele disse que ele já havia sido arrebatado aos céus. Como exatamente ele podia ter sido arrebatado aos céus junto com Cristo se ele ainda estava aqui na terra? Simplesmente porque Paulo, ele explicou perfeitamente que o reino dos céus está dentro de nós. O mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, isto é, Cristo está aqui em nós. No reino dos céus, foi aqui o entendimento de Paulo se abriu. Ele foi arrebatado à revelação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo revelou que Cristo estava em Paulo, Paulo compreendeu todo este mistério, que a nossa verdadeira vida é o próprio Cristo, que a nossa verdadeira vida é o próprio Deus. Então, como assim fé em Deus? Fé em você mesmo, pois você é o próprio Deus, pois este é o corpo de Deus, o templo de Deus, aonde Deus habita. Quem habita este corpo somos nós, conforme consta no livro de Atos, capítulo 17, versículos 27 a 28, disse Paulo, para que buscassem o Senhor. Se porventura o pudessem achar, ainda que Deus não está longe de cada um de nós, pois em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos.
Bom, nós vivemos, nos movemos e existimos através deste corpo. Este é o templo de Deus, onde Deus habita. Quem habita este corpo é o verbo, que é a palavra, que é você. Pois defina-se a si mesmo. Espiritualmente, você é a palavra, que é o verbo, que é o próprio Deus, que está habitando este corpo. Este é o corpo de Deus, este é o seu corpo. Você é a palavra, mas a palavra é Deus, que é o verbo, que é você. Por isso, esqueça, meu amigo, está na hora de trazer renovação do Espírito. Disse Paulo que Cristo retorna para cada um de nós, quando se morre o velho entendimento acerca das Escrituras. Quando você desperta para a verdade espiritual, então você ressuscita para o seu verdadeiro eu. Pois a sua verdadeira vida nada tem a ver com a vida do corpo. O corpo um dia morrerá, mas os seres humanos não podem morrer. Prova disto, que no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 26, está escrito: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Espera aí, por acaso os apóstolos estão vivos até os dias de hoje? É óbvio que não. Simplesmente porque a vida do homem nada tem a ver com o fôlego que está no corpo. A verdadeira vida do homem é espiritual, meu amigo. Se, de fato, aquele que crê em Cristo não pode morrer, então, neste caso, Jesus teria mentido para os apóstolos? Pois todos estes morreram. Não, o que morreu foi o corpo. Mas se há corpo natural, há também corpo espiritual. O verdadeiro corpo espiritual nunca saiu da eternidade. Humanamente falando, você está aqui, mas espiritualmente falando, você sempre esteve na eternidade. A sua verdadeira identidade é espiritual. O que há de morrer é a consciência junto com o corpo. Esta consciência pertence ao corpo. Mas o seu verdadeiro ser é espiritual. O seu verdadeiro ser está na eternidade. Preste atenção neste mistério. No Evangelho de João, capítulo 10, versículos 28, acrescentou Jesus: eu lhes dou a vida eterna e elas nunca perecerão. O ser humano que recebe a renovação do Espírito, ele desperta para uma nova realidade. Este corpo espiritual, este novo eu, não pode morrer. O verdadeiro eu não morre nunca. O que morre é o falso eu reconhecido por ego. O que há de morrer um dia é quem você acredita ser através do corpo. Mas o seu verdadeiro ser nunca saiu da eternidade. É exatamente isto que Paulo está afirmando. Ele teve um encontro com o Senhor nos ares. E ele passou da morte para a vida. Quando ele compreendeu quem ele era na essência, disse Paulo: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Morte e ressurreição ocorrem com a compreensão da carne, dando lugar ao entendimento do Espírito. E isto é morte e ressurreição. Renovação do Espírito é a vida eterna. Por isso que, no livro de Efésios, repito, capítulo 2, versículos 5 e 6, disse Paulo: estando nós ainda mortos em nossas ofensas e pecados. O pecado do homem é se reconhecer através do corpo e não através do Espírito. Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Humanamente falando, Paulo nem mesmo havia experimentado a morte. Ele não havia sido decapitado e mesmo assim já havia sido arrebatado aos céus. Cristo já havia voltado para ele. Por isso, tudo que Paulo falava de si mesmo, ele falava de Cristo. Morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo. Já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Tudo havia se referido a Cristo após o despertar da consciência espiritual. E no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1, acrescentou Paulo: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas do alto onde Cristo está assentado. Como assim, se já fostes ressuscitado? Eles nem mesmo haviam passado pela morte. Ressurreição não tem nada a ver com a carne ressuscitando no cemitério, pois tu não és o corpo. Tu és o próprio Deus dormindo na carne. Por isto que no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4 está escrito: quando Cristo quer a tua vida se manifestar. Se a tua vida é o próprio Cristo, quem tu és na essência, senão o próprio Deus dormindo na carne? Por isso diz as Escrituras: desperta tu que dormes. Sim, desperta, ó Senhor. No livro de Salmos está escrito: porque dormes, levanta-te e vem em nosso auxílio. Também no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, veja exatamente o que é fazer a obra de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu como sábio arquiteto o fundamento e outro deve edificar sobre ele. A doutrina de Paulo, a graça de Paulo, serviu apenas para estabelecer os alicerces da construção. Prova disso que no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 20, está escrito: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas,
sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. A doutrina de Cristo fazia parte apenas dos alicerces da construção. Por acaso você já viu uma obra concluída apenas com os alicerces? Por isso, disse Paulo, repito mais uma vez, no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 1, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo para trás, persigamos para a perfeição, prossigamos para a perfeição. É para deixar a doutrina de Cristo para trás, pois a doutrina de Cristo serviu apenas dos alicerces da construção. Você deve deixar os alicerces como base, mas deve prosseguir edificando a construção, erguendo as paredes. Você precisa concluir o teto, você precisa colocar as aberturas para que a construção esteja completa, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. A doutrina dos profetas, dos apóstolos e de Jesus faziam parte apenas dos alicerces da construção. Você deve deixar os alicerces para trás e continuar edificando em cima deste fundamento. Por isso que no livro de Efésios, capítulo 4, versículos 11 a 13, disse Paulo, e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo assim o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, preste atenção nesta palavra, pois nisso se resume o evangelho de Cristo, até que todos, não só alguns, todos, chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito e a medida da estatura completa de Cristo. Disse o apóstolo Paulo, é para que todos nós chegamos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. E no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 9, disse Paulo, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Então, a pergunta que se levanta é, como chegaremos ao pleno conhecimento da verdade, se tudo que está registrado nas Escrituras é apenas parte da verdade? Pois disse Paulo, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Pois Jesus, ele falou acerca dos assuntos terrenos. Ele não revelou a verdade espiritual. Por isso que apenas parte da verdade os apóstolos conheciam e apenas parte da verdade eles registraram nas Escrituras. Então, como chegaremos ao pleno conhecimento da verdade? Até porque no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, disse Paulo, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas como chegaremos ao pleno conhecimento da verdade? Pense, raciocine. Disse Paulo, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas. Agora eu te pergunto, como todas as pessoas poderão ser salvas? E as pessoas do passado, das gerações passadas, que não receberam a Cristo, que não tiveram o pleno conhecimento da verdade, que não discerniram a verdade espiritual, como elas poderão ser salvas? Porque o plano de Deus é que nenhuma ovelha fique para trás, até que todos chegamos à unidade da fé do conhecimento do Filho de Deus. Como que todos nós poderemos chegar ao pleno conhecimento da verdade? Como que todos nós poderemos ser salvos? Me diga, Darley, saia desta, eu quero ver. Você não está falando que você é inspirado por Deus? Você não está trazendo renovação do Espírito? Não é você mesmo que está afirmando que os pastores, que os líderes do sistema religioso apenas ficam citando as Escrituras, apenas contando histórias? Então você, pelo contrário, deve estar trazendo renovação do Espírito. Então me explique como que todas as pessoas vão ser salvas. Por acaso os estrupadores que não receberam a Cristo serão salvos? Hitler será salvo? Os assassinos cruéis que não tiveram um pingo de remorso, que não se arrependeram dos seus pecados, serão salvos? Repito mais uma vez, livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, disse Paulo, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Para a sua surpresa, eu vou responder com apenas um versículo bíblico. Eu vou desmontar toda a sua teoria, a sua conspiração contra Deus. Testificando e afirmando, sim, que todas as pessoas serão salvas no reino de Deus. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar. Recorrendo à leitura no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 40. E isto basta. Porque Deus tinha previsto algo melhor para nós,
para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Todos nós somos aperfeiçoados através de um único Espírito. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4. Há um só Espírito. Pois o pó volta ao pó e o Espírito retorna a Deus, e Deus torna a enviar o mesmo Espírito. E assim outro homem é criado, conforme consta no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30. Envias o teu Espírito, e são criados. E o pó retorna ao pó, e este Espírito retorna a Deus, e Deus torna a enviar o mesmo Espírito. Todos nós seremos aperfeiçoados no mesmo Espírito, pois se há corpo natural, há também corpo espiritual. O corpo espiritual é um só. Aqui nós somos muitos indivíduos, mas na eternidade somos um só. Por isso, disse Paulo, livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 40, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Aqueles que não chegaram ao pleno conhecimento da verdade, os pecadores do passado que não se arrependeram, serão aperfeiçoados através de nós. Veja, talvez você não tenha compreendido este mistério. Livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 9, disse Paulo, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Os profetas, os pecadores, eles não foram aperfeiçoados plenamente através dos apóstolos, pois os apóstolos em parte conheciam e apenas em parte profetizamos. Por isso, que no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, e diz, e não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você precisa renovar todo o entendimento relatado nas Escrituras, para que eles sejam aperfeiçoados através de nós, pois os apóstolos também não chegaram ao pleno conhecimento da verdade, pois em parte eles conheciam, em parte profetizaram. Por isso que Jesus ele afirmou, não vos deixarei órfãos, vou-lhe enviarei o Espírito Santo, o Consolador. Ele vos guiará a toda a verdade. Por isso que o Espírito Santo está disponível para nós. Nós precisamos receber este Espírito Santo para ser inspirado por ele. Pois é este Espírito Santo que há de nos guiar a toda a verdade. Evangelho de João, repito, capítulo 16 para finalizar, capítulo 12, versículo 13. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade. Quando o Espírito Santo nos guiar a toda a verdade, então os profetas, os apóstolos, todos os nossos irmãos do passado, todos que pecaram por não conhecer a verdade de Deus, serão aperfeiçoados através de nós. Nenhum sequer há de se perder, hão de morrer aqui na terra. Mas no céu, todos nós somos um em Deus e Deus é exatamente um através de todos nós. Nisto consiste fazer a obra de Deus, em renovar o entendimento acerca das Escrituras.